Olá para você ligado na TV Unifev, começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Ao meu lado, que lado que tá? Enfim, ao meu lado, Paulo Emura. Eu tô olhando ele aqui na minha tela. Paulo Emura, ele que é o nosso sensei, ele que é o nosso patrimônio da Rádio TV Unifev quando a gente fala em transmissão esportiva, vai participar do nosso programa hoje. Programa muito especial. Eu faço um convite a você, torcedor da antiga, da saudosa Associação Atlética Votuporanguense, década de 60, um pouquinho da década de 70, porque hoje a gente abre espaço para contar história, meu amigo. É a história do futebol profissional aqui de Votuporanga. Vamos trazer nos próximos programas grandes nomes do futebol aqui da nossa cidade. Começando com Silvio Ferrari, ele que vai falar com a gente hoje, a convite do Paulo Emura, né, Paulo? Um bate-papo muito interessante com uma figura que faz parte do nosso esporte votuporanguense. Boa noite, Paulo. Mais uma vez é um prazer ter você no meio de campo. Boa noite a nossos torcedores, os amigos aí que militam junto, você, Josiano, Léo Caporalini, que hoje não está, e o Antônio Benjamin também, mas está nos assistindo, né? E aí a gente vai falar um pouco da Votuporanguense, da Associação Atlética Votuporanguense, lá nos anos 60, anos 70, anos 80. Esses anos foi muito bom e uma totalmente diferente. E o estádio Plínio Marinho antigo, né? Que talvez a gente tenha algumas imagens que pode ser passado também. Exatamente. Não semana passada, né? Semana passada exibimos a reportagem, a entrevista com o técnico Júlio Sérgio, acompanhando esse reinício de trabalho do CAV, né, Paulo? Mas na semana anterior, fizemos um debate aqui muito legal sobre o futebol de antigamente, uma comparação, inclusive, sobre futebol de ontem e futebol de hoje, e com imagens da Votuporanguense, da Associação Atlética. Então, repercutiu muito bem, o pessoal tem muita saudade. Aliás, mandar um alô para o Reganin, ele que é aqui de Votuporanga. Estou com uma revista dele, qualquer hora eu vou trazer aqui no programa, da década de 60, falando da Votuporanguense. E vamos, então, conhecer um pouco mais, no meu caso, né? Ou relembrar, no caso do Paulo Emura, sobre esse camisa 10, meia esquerda, jogador de meio de campo, que o torcedor respeita muito, até porque ele está aqui na cidade, estabelecido em Votuporanga, ele que é o Silvio Ferrari, um dos grandes nomes da Associação Atlética Votuporanguense. E essa história dele, ele vai contar para a gente a partir de agora. Paulo, tem alguma coisa que você gostaria de destacar antes sobre o atleta Silvio Ferrari e também sobre o amigo? Um amigo que nos recebeu muito bem na sua casa, na sua residência. A ideia que a gente tem é levar ainda as lendas vivas do futebol de Votuporanga, que tem bastante gente aqui em Votuporanga e que está no anonimato, no esquecido. Isso não pode acontecer porque são histórias da Votuporanguense e essas histórias podem ser contadas ao vivo pelo próprio jogador. E aí é muito bonito você ver a pessoa contando naquela época, 50 anos atrás, e o Josiano não tinha nem nascido, né? Parar de suspense, né, Paulo? Vamos ouvir um pouco do Silvio Ferrari e, na sequência, a gente volta aqui com o programa Meio de Campo. Boa noite a todos, pessoal da Unifev que está acompanhando o programa. É um prazer, uma satisfação eu poder estar participando desse programa e, dentro do possível, a gente poder acrescentar algo mais à programação para os ouvintes ficar mais ou menos inteirado do que foi a Votuporanguense, né, nos anos 60 e início de 70. As lembranças são sempre boas. Eu, sinceramente, não consigo, né, ter alguma coisa que me marcou assim para o lado ruim. Somente para o lado bom. Primeiramente porque eu sempre quis ser, né, jogador assim, profissional. E eu consegui, dentro da minha cidade, dentro do lugar que eu tinha a preferência, eu queria ser, e então a Votuporanguense, a cidade de Votuporanga me deu esse prazer de eu me realizar um sonho que eu tinha. Então as lembranças são ótimas. Então, a minha história é da Associação Atlética Votuporanguense, né? Então eu praticamente com 13, 14 anos, eu já comecei a conviver
com os jogadores profissionais que vinham de outras cidades para jogar aqui. E queira ou não queira, o time era formado de jogadores talentosos, tá? Então você, quando tem essa idade de 13 a 14 anos, você vai se espelhando nesse tipo de pessoal. Você vai vendo o lado bom da coisa. E eu procurei sim me assemelhar a muitos deles, vendo o tipo de jogo, a característica, tá? E eu fui um jogador de camisa 10, né, meia esquerda, e consegui, por ser canhoteiro, um estilo de jogo que me fez assim conviver e relembrar os bons jogadores do passado da Votuporanguense. Mais Pita, né? Porque Fifi era um meia-direita que voltava até o meio do campo e dali ele pegava a bola e ele ia em direção vertical ao gol. Eu era mais armador, né? Então minha característica era mais de lançamento. Aquele tempo tinha muito tipo de lançamento, né? Porque a gente jogava com um ponta direita e um ponta esquerda. Hoje raramente você vê isso no futebol, né? Então a gente tinha 2 pontas abertas. Então você era obrigado, os treinadores orientavam a gente a fazer lançamento, né? Porque para pegar a defesa de adversário desprevenida, né? E os pontas cruzavam, a gente sempre teve centroavante bons que fazia essa obrigação dentro da área, né? Está com os anos de 67, né? Foi quando a Votuporanguense foi para o Pacaembu, naquela final, para ter acesso à primeira divisão, que era, né? Contra o 15. Em que nós tínhamos, no meio de campo, na minha posição, nós tínhamos Cardoso e Liminha, que terminado já essa fazer classificação lá no Pacaembu, eles foram imediatamente contratados pelo Flamengo. O Liminha jogou 10 anos no Flamengo. O Cardoso jogou menos. Então foi uma fase boa que eu tive, porque eu lembro como se fosse hoje, o Liminha falou para mim, e o Cardoso, aqui no IE, que o Cardoso estudava à noite, aqui a gente ia lá nos intervalos. Silvio, você vai jogar, eu estou indo para o Flamengo, você vai jogar, já esse ano, agora os 68 você já sobe. Mas devido a outras circunstâncias, eu ainda fiquei em 68 e 69 eu comecei a me infiltrar. Então, aí 70, 71, 72, 73, eu já joguei. Foi um período, assim, que eu não tive uma fase, assim, nem que foi esplendorosa, e também não tive uma fase ruim, não. Eu mantinha uma média razoável, né, de participação dentro do campo, então, eu acho que eu fiz, sim, o que eu pude pela Votuporanguense. Paulo Emura, vamos falar um pouco sobre primeiro sobre a história. Você quer comentar alguma coisa, algum fato que te marcou de Silvio Ferrari na Votuporanguense, desse período, desse grande jogador? O que me marcou bastante é que o Silvinho era prata da casa, menino que nasceu em Votuporanga, hoje está com quase 70 anos. Tem a mesma idade, né? Oi? Vocês dois têm a mesma idade, né? Nós temos a mesma idade. E aí ele nasceu aqui em Votuporanga, foi criado em Votuporanga, sempre gostou do futebol. E aí ele partiu para o futebol lá na década de 60, porque ele já nasceu craque, entendeu? A pessoa nasce com esse dom. Não adianta você falar que você vai ensinar a jogar futebol, que é mentira. Você pode aprimorar técnicas, mas ensinar, você não ensina. E esse tipo de jogador, hoje é muito difícil ter, talento de jogador. Então, o Silvinho foi 66, 67, e até se firmar em 70 no futebol profissional, jogando com Fifi, Pita, Albano, Bugre. São nomes aí que são lendas do nosso futebol. Raimundinho, que é um goleiro que é inesquecível de Votuporanga, e isso é muito bom relembrar, e os torcedores vão gostar muito de ver o Silvinho na sua entrevista, que a gente buscou ele, e aí nós vamos buscar mais gente, porque esse tipo de jogador, daqui a pouco não está mais com a gente, e a gente também não vai poder estar mais também, porque a idade vai chegando e tal. É a lei da vida, né? Não, vai ficar.
Paulo Moura, você vai ficar para a eternidade, Paulo Moura. Não, pode ficar tranquilo aí, que tem muitos e muitos programas meio de campo. Ó, aliás, se eu não me engano, esse é o 7º ano, indo para o 7º ano do programa. Sétimo ano. 7º ano. Então, quando a gente chegar pelo menos ali nos 160, a gente pode pensar em parar. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Associação Atlética Votuporanguense no programa Meio de Campo. Estamos de volta com o programa Meio de Campo aqui na TV Unifev. Paulo, vamos então ouvir a opinião do Silvio Ferrari sobre aquele debate do outro dia aqui no programa, a visão dele sobre o futebol de antes e futebol de hoje, né? Essa questão do futebol mais técnico, futebol até um certo romantismo, mas quando você assiste os jogos, o pessoal também dava umas butinadas ali, viu, Paulo? É que era muito talento, então pegava os brucutu, ranca-toco, aquele zagueirão que não brincava em serviço, existiam umas jogadas mais violentas, né? Mas o talento, mesmo assim, sobressaía. Vamos ouvir, então, a opinião do Silvio e depois Paulo Moura comenta também. Mudou, sim. O futebol mudou. E mudou no quê, assim, na minha opinião, né? No meu ponto de vista. Antigamente, você jogava mais com talento, mais sabendo jogar futebol. A maioria dos times, né, todos eles tinham de 5 a 6 jogadores, como se diz assim, talentosos, craques. Então, o futebol era mais vistoso pelo lado técnico. Com o passar do tempo, o futebol foi virando mais força física, né? Mas aí vieram os preparadores físicos com mais curso e foi iniciado aí um sistema de musculação, outro tipo de treinamento que, na minha opinião, tirou muito do talento de certos jogadores e ficou mais uma forma física. E com relação aos treinadores também, tá? Os treinadores com medo de perder jogos, tal, sempre se retrancaram mais, foi mudando mais, né, o sistema tático do time, e isso tornou o jogador mais viril, mais correria, e tirou muito, sim, do talento dos jogadores de antigamente. Veja bem, eu tinha tudo para ser, assim, camisa 10 de lançar, de tocar, né, vários jogadores no Brasil, mas devido ao esquema tático de hoje, que joga-se sem ponta praticamente, estou compactado. Então o meio esquerdo hoje pega a bola, ele já toca para o que está mais perto. Ele olha para a ponta esquerda, ele olha para a ponta direita, ele não vê um ponta avançado assim, raramente. É lógico que Lucas Lima, o Scarpa, que são habilidosos, né, com a perna esquerda, isso tem mais, né, que a gente agora não se lembra. Mas se ele tivesse a opção de treinamento, de treinador, e também procurar ter pontas, que nem tinha antigamente, facilitaria muito a vida do meio esquerdo. Hoje ele é obrigado a ficar naquele toquinho para lá, toquinho para cá, toquinho para lá, toquinho para o lateral esquerdo, encosta no lateral, recebe de volta. Ele olha para frente, é muito difícil ele poder enfiar uma bola para os atacantes. Paulo Moura, Silvio Ferrari tem uma opinião parecida com a sua, né? Você já comentou sobre isso e queria que você falasse sobre esse futebol saudoso, né? A gente, enquanto o Silvio falava, a gente mostrou algumas fotos aí dos esquadrões, né? Dos times que ele fez parte da Votuporanguense, Paulo. Que me deu muita saudade quando eu vi as fotos, me deu muita saudade de grandes jogadores que passaram por Votuporanga, Sapucaia, Lelo, quer dizer, grandes nomes aí que passaram, e que o Silvinho jogou com ele. Cardozinho, Liminha, Raimundinho, que hoje, se fosse goleiro, ele jogaria hoje no futebol atual, porque goleiro é totalmente diferenciado, mas jogaria hoje. E
Aí a gente fica assim, saudosismo demais, batendo lá no fundo do coração da gente, vendo aquele futebol bonito. Acredito que não só em você, viu, esse saudosismo. Acho que o torcedor da Associação Atlética está acompanhando o meio de campo, está tendo aí uma viagem no tempo. Vai viajar no tempo, porque são 50 anos atrás que nós estamos falando, e aí a gente busca lá e vamos buscar mais jogadores, porque eu acho que o futebol e tudo tem de ter memória e histórias. E essas memórias a gente tem de buscar, porque senão o pessoal fica esquecido no tempo. E é ruim isso, eu não gosto. Eu acho que a gente tem de buscar esse pessoal aí para contar as histórias que os meninos de hoje não sabem. E é muito bonito isso aí. E o Silvinho falando aí do futebol anterior, e ele bateu na mesma tecla que nós batemos aquele dia. E eu, na minha modesta opinião, eu acho que cada um na sua época, cada futebol na sua época. Hoje, os jogadores de hoje não jogariam naquela época, e os daquela época não jogariam hoje. Então, tudo isso tem sua época, sua fase, e a gente tem de buscar tudo isso e conviver com tudo isso. A gente comentou sobre isso, até porque hoje a captação de atletas, né, de talentos, mudou o que se procura também, o futebol mudou. Mas, enfim, já foi muito debatido, né, Paulo, essa questão. E também, nesse bate-papo com o Silvio Ferrari, perguntamos para ele sobre como que é uma pessoa que vestiu por tantas vezes a camisa da Votuporanguense, da Associação Atlética, mas depois, né, de ter pendurado as chuteiras, né, ter se estabelecido na cidade aí com sua profissão, tem sua loja, com a sua família, acompanhar aí o retorno, né, do futebol profissional. A Votuporanguense Associação Atlética parou as atividades na década de 90, se não me engano, final, né, Paulo, da década de 90, ficou um tempo sem, e aí veio a SEV, veio a SEV aqui que reanimou os ânimos do futebol, e o CAV, que está completando aí uma década de história. Aliás, fazer o convite, hein? Pessoal, entra no canal do YouTube Memória Alvinegra CAV, acabou de sair um vídeo quentinho, 50 gols memoráveis dos 10 anos do CAV. Paulo, eu perguntei para ele, então, essa questão de poder ter acompanhado, viu o futebol morrer, viver, morrer, e agora está vivo. Sim. Olha, a gente sabe que o futebol é o esporte mais popular do mundo, né? Países que antigamente, né, nesses anos aí, talvez não dava tanta importância para o futebol, né, nos anos 60, 70, hoje você vê que praticamente o mundo inteiro, né, é transação de jogadores de um país para o outro e tal. Então eu sempre vi como o futebol ser embaixador de uma cidade, sempre. Porque às vezes você viaja, você vai de férias, você vai para algum lugar, Votuporanga. Votuporanga não é diferente das outras cidades. O futebol é o que promove, ele está sempre, no caso de vocês, televisão, jornal, na mídia esportiva. Então, eu acho que uma cidade, ela não vive sem futebol. Então eu tenho que agradecer por morar em Votuporanga, por ter esses abnegados, né, que teve nesses todos os anos, desde a fundação da Votuporanguense até a data de hoje, que você vê que está cada dia mais difícil tocar futebol, mas nós temos aí os empresários que, apesar de toda a dificuldade que o país está passando, ainda eles dão a sua parcela de contribuição, praticamente eles tocam o futebol. Isso envaidece a minha muito e tenho certeza que a população votuporanguense agradece demais, porque, como eu falei, é o esporte mais popular do mundo. E nós acostumamos com o futebol, quando a gente ficou aí alguns tempos sem futebol, foi muito prejudicial para a cidade. Ixi, seria... De minha parte, seria uma satisfação agora eu poder retribuir agora, depois de tantos anos que passou, a gente tem um comércio aí na cidade. E é difícil o dia que, Silvinho, outra cidade na região aqui que a gente vá. Então foi muito gratificante eu ter conseguido, né, esses anos que eu joguei. E mais gratificante ainda eu estar podendo, todo dia praticamente, estar conversando com alguém, né, da época, é lógico, que viu jogar, que conviveu.
Então, eu só tenho que agradecer e falar meu muito obrigado à população votuporanguense, aos esportistas em geral. E desejar boa sorte, né, ao nosso CAV agora. E vamos que vamos. É isso aí, Silvio Ferrari. Obrigado pela entrevista, viu, Silvio? Obrigado por falar com a gente. E, Paulo, ele encerrou falando dessa experiência que ele teve, muitos torcedores tiveram, e você também, de ver o futebol profissional de Votuporanga na sua glória, no seu melhor momento, com a Associação Atlética, aquela coisa linda de se imaginar e de rever em imagens preservadas até hoje. E depois viu o futebol morrer, viu o futebol renascer com a SEV, parar de novo, e agora foi revivido em 2010, 2009, aliás, né? A Votuporanguense foi fundada em 2009, no finalzinho do ano, CAV, e começou a disputar campeonato em 2010. Então, e aí, como é que é essa sensação aí de ficar sem futebol e depois poder torcer de novo por um time de Votuporanga? Olha, eu acho que o futebol, o Silvinho colocou muito bem, futebol é o embaixador da cidade. Todo lugar que você vai, você fala, eu sou do interior do estado de São Paulo. De onde? De Votuporanga. Nossa, Votuporanga, conheci o futebol bonito que tinha lá, né? Um time muito bom e tal, né? De 1967. Da Copa Paulista, né, Paulo? Copa Paulista, depois, um monte de coisas que a gente reviveu e a gente é memorável. Então a gente gosta muito e não pode, o futebol não pode morrer na cidade. Porque o futebol no interior é o embaixador da cidade. Não adianta falar, pode ir para todos os rincões do Brasil e do mundo, você vai falar de futebol. E futebol é o embaixador da cidade e precisa ter, queira ou não queira, na A2, A1 ou A3 ou B, qualquer coisa, mas o futebol é muito importante na cidade. E o Silvinho foi muito bem, colocou muito bem, e você viu aí, nós que vivemos o futebol dia a dia, a gente não aguenta ficar sem. Essa pandemia deixou a gente meio frustrado da vida. Por exemplo, o futebol parou tudo, parou o comércio, a gente ficou meio confinado em casa, e é muito ruim isso. Mas logo, logo nós estamos aí nos campos e torcendo e vibrando e falando de futebol. É isso aí, Paulo Lemur. Essa é a mensagem que fica mesmo, né? Por dias melhores. Não esquecer desse passado que é muito rico e até mirar o nosso futuro, né, Paulo? Pode falar. Deixa eu colocar aí. O passado, o duro é que o Brasil não tem passado, não tem história. E esse tipo de resgate de história que nós estamos fazendo é muito bonito, muito bom. Eu acho que as pessoas vão gostar muito, porque falar de 50 anos atrás do futebol, com as pessoas ao vivo ainda, é muito bonito, Josiano. Isso deixa a gente bastante contente, muito contente, porque você está falando de 50 anos atrás. Tem pessoas que nem viveu essa época aí. E tem pessoas que viveram essa época. Os valores são muito grandes. Os valores são muito grandes. Então, exatamente. A gente está valorizando uma história que tem que ser lembrada e tem que ser destacada. O futebol não começou na década de 90, né, Paulo? Mas tá certo, a gente não tem mais tempo. Hoje o nosso tempo foi para o Silvio Ferrari, né, para deixar ele lembrar essa experiência, passar para a gente. Em breve aqui no nosso programa, Virgílio, grande jogador também da Votuporanguense. E vou fazer um convite aqui que eu nem procurei ainda por mensagem, mas vou fazer no ar, porque eu quero, em breve, poder entrevistar essa grande figura também aqui no nosso programa, que é o ex-goleiro Sabará, viu? Sabará, tá feito o convite. Toda a cidade tá vendo convite, então logo, logo aí vou mandar mensagem para você. Ex-goleiro, vírgula, né, Paulo? Porque tá ainda aí fazendo futebol amador, tá sempre nos clubes. Jogando aí. Tem o Ordalino, que trabalha numa casa de tintas também, que jogou muito tempo. Tem vários jogadores. Tem o Canhoto, um jogador que veio de fora e veio para trabalhar na CESP através do gerente da CESP aqui em Votuporanga, doutor Edgar, trouxe esse Canhoto aí que jogava muito bem para jogar na Votuporanguense. Tem história demais da conta, tem gente boa demais da conta que ainda está vivo. São lendas vivas que nós precisamos resgatar e buscar dados, porque nós não temos esses dados aí.
Ô, Paulo, e também, ó, em breve, né, a gente manda um abraço aqui para o Fifi. Eu tenho uma entrevista que foi ao ar no programa Meio de Campo com o Fifi. O que torna a entrevista especial foi o local que ela foi feita. Foi no final de 2015, pouquinho tempo antes da demolição do antigo Plínio Marim, que para o Fifi foi casa e também foi o estádio que ele viveu grandes momentos. Então, eu tenho essa entrevista, está guardada. Fifi está aí, está se recuperando, né? Está sendo bem cuidado, mas eu acho que é uma entrevista que ele revela aí muita coisa dessas lembranças que tem. Acho que é bem legal uma hora a gente poder passar aqui também. Mas é isso. São lendas vivas que a gente tem de aproveitar, porque logo não estará mais com a gente. E a gente tem que ter esses arquivos guardados com essas conversas aí, porque o Brasil, infelizmente, não guarda histórias. E histórias é muito bonito, as coisas do passado é muito bonita, e isso a gente tem de ter na atualidade, porque senão os meninos não sabem o que aconteceu lá atrás. É isso aí, Paulo. Excelente programa hoje, viu? Gostei muito de conhecer Silvio Ferrari, essa história. Em breve, então, Virgílio, vamos tentar conversar aí com o Sabará também. Mandar um alô pro Léo Caporalini, Paulo Emura está aqui, o Léo Caporalini e também o professor Toninho, Antônio Benjamin, que fazem parte aí da nossa equipe, nosso grupo de amigos. Paulo, excelente noite a você. Então, em breve, mais história da Votuporanguense aqui. Um abraço a todos os torcedores, um abraço a você, Jô, um abraço a nossos dois companheiros que não estão presentes hoje, mas logo, logo estaremos juntos. Um abraço. Abraço, e você aí de casa pode rever esse programa no Facebook da Rádio e TV Unifeb. Escreve lá no cantinho em busca, Rádio e TV Unifeb, curta a nossa página e fique por dentro de toda a programação, reveja reportagens e todos os programas Meio de Campo. Excelente noite a todos. Tchau, tchau.